Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje vai ser tranquilo, são só 2 versículos, olha aí que milagre. Mas, irmã, tem uma pegadinha, tá, para vocês aí de cima. Hoje eu vou usar a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Porque acho que ela tem a melhor tradução de uma das palavras que eu vou usar. Melhor até que a Corrigida Fiel. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Ainda bem que caiu no teu marido mesmo. Achou? Conseguiu abrir a ARA? Não? Eu vou ler aqui então, na minha versão. Na minha versão, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar? Fala conosco, Senhor. Nos abençoa nessa manhã, que a palavra venha ao encontro dos ouvidos da tua igreja. E como disse Lutero, nosso trabalho é levar a palavra do Senhor aos ouvidos dos homens, e o Espírito o transportará aos corações. Que essa obra seja feita nessa manhã, começando em mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero antes dar um pano de fundo do que está acontecendo nesse capítulo 2 aqui de Filipenses. Paulo começa no versículo 2 a dar uma palavra a 2 irmãs da igreja. 2 irmãs chamadas Evódia e Sintique. Havia alguma desavença, alguma discussão, algo estava estranho entre a irmã Evódia e a irmã Sintique. Tinha qualquer briga ali no ar. E Paulo pede a elas que elas sintam o mesmo no Senhor, ou seja, para que elas entendam que elas são irmãs de Cristo e que elas precisam estar em consonância uma com a outra e não em desavença, em briga. No versículo 3 ele já coloca a coisa para a igreja: e a ti, companheiro de julgo, peço que auxilies, ou seja, pede ajuda da igreja para que elas consigam se conciliar. E então vem o versículo 4, em que ele diz para nos alegrarmos no Senhor, e o versículo 5, que nos dá essa palavra: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E o tema que eu trouxe para essa mensagem de hoje, sim, meus irmãos, coisa rara, eu trouxe um tema, uma mensagem com começo, meio e fim. Coisa mais difícil de me acontecer é eu escrever mensagem nesse formato. Mas o Senhor é bom e hoje tem. O nosso tema de hoje é moderação e alegria na vida cristã. Moderação e alegria na vida cristã. Embora esteja ao contrário, porque o texto fala primeiro em alegria e depois em moderação, eu quero trabalhar do avesso. Quero começar pela moderação e chegar na alegria. Só para dar uma palavra sobre a alegria a princípio. A alegria é constantemente entendida como um sentimento de euforia, que flui sem amarras, uma euforia sem amarras, um riso solto, deixando quem está alegre num estado que pode chegar até a alteração total, a falta de ar e ao descontrole emocional. Sabe o que acontece quando o pessoal vai num show de humor, Quando encadeia uma piada em outra, e o povo já começa a ficar até sem fôlego de tanto rir. Isso muitas vezes é entendido como alegria, mas isso é uma euforia. É uma coisa que já passa do controle emocional e que ninguém, na verdade, poderia ficar confortável sentindo aquilo o tempo todo. Há momentos de euforia,
Mas não se confunda a alegria com euforia. Os irmãos compreendem essa parte? Está simples, está fácil de pegar? Amém. Agora eu vou usar uma outra palavra, eu vou chegar na moderação. Mas para chegar na moderação, eu vou usar uma outra palavra antes, que é a inibição. Perfeito? Inibição é muitas vezes confundida com timidez. A gente não diz que uma pessoa tímida é uma pessoa inibida? Então nós confundimos muitas vezes inibição com timidez, mas também não é assim. E muitas vezes fica parecendo, aliás, exatamente por isso, por confundirmos inibição com timidez, fica parecendo que alegria, que eu acabei de falar, e inibição são coisas antagônicas, contrárias. Que, portanto, por exemplo, o sujeito inibido não é um sujeito alegre. Ah, o sujeito é inibido, aquele cara ali é inibido, ele é desse jeito, ele não tem alegria, ele é muito inibido, ele é muito assim. Mas será que é assim que funciona? Essa é a linha de pensamento comum, né? As pessoas pensam que o inibido ele não é alegre, porque ele é contido, ele é ali na dele e tal. E é exatamente por isso que tanta gente espera no nosso mundo que nos cerca pela sexta-feira. Agora até nas redes sociais, não é de hoje, está lá toda sexta-feira, hashtag sextou. O que é o famoso sextou? É a alforria, é a lei áurea, acabou a escravidão do trabalho e agora vamos para tudo. Nós vamos beber, nós vamos para o bar, nós vamos para a balada, nós vamos soltar a franga, como diz o povo. Não é isso que o povo diz por aí? Ainda fala soltar a franga ou essa coisa do passado? Sei lá. Enfim, vamos soltar a franga, vamos com tudo. Já tinha até a música, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. É isso aí que passa pela cabeça do povo. Então, uma vez livres de uma semana de batalha, pela sobrevivência, pelo trabalho, uma vez livres das amarras da responsabilidade do trabalho, as pessoas querem se entregar livremente ao quê? Ao álcool, às drogas, à azaração, para não dizer a concupiscência da carne. Tudo isso na perspectiva de busca de uma alegria. Toda aquela vida contida, até então por conta das responsabilidades do trabalho, ela agora abrem-se as portas do hedonismo, do prazer, e vamos para lá. Aliás, está chegando. Primeira semana de março, vem a coroa das sextas-feiras, que é o carnaval. O carnaval é exatamente isso, é um período de excesso, né? Que o povo vai, a moça passa o ano inteiro trabalhando no escritório com uma saia, né, decente, com uma roupa bonita, às vezes até usa um palitozinho, um salto alto, e ela, você olha e você diz, ali vai uma mulher realmente trabalhadora, séria. Não sei porquê, no carnaval está a mesma moça, a mesma mulher, praticamente de lingerie na rua, com meia arrastão, e mais de 1000 palhaços no salão, e você diz, ué, mas é a mesma pessoa? É ou não é? É. E eu falei isso ano passado, porque eu vi, chego aqui no domingo de carnaval, eu venho lá do meu lado lá, eu passo ali pelas barcas, eu vejo, eu falo para a Letícia, você está vendo aquela mulher? Olha o estado que ela está indo, saindo de Niterói, já naqueles trajes, para pegar a barca, para ir para o Rio, para os blocos do Rio. Eu fico pensando, a vida dela é isso aí? Provavelmente não. Mesma coisa os homens.
também. O sujeito passa o ano todo falando grosso. Vocês já entenderam onde eu vou chegar com isso, né? Quando chega no carnaval... Ué... Não faz sentido, mas é isso aí. É isso aí que é o negócio. É a busca pela alegria. Eles acham que a alegria é isso aí, né? Como todos nós sabemos, o álcool e outras substâncias, e até mesmo a busca pela carnalidade, de um modo assim geral, afrouxam as nossas amarras morais. E atrás disso, exatamente atrás desse afrouxamento das regras morais, para experimentar uma euforia que não deve ser confundida com alegria, pegou por que eu falei em euforia no começo? Vão experimentar uma euforia, mas não se confunda isso com alegria. Paulo está falando de alegria. Então eles bebem e se entregam aos prazeres da carne e se entregam às outras drogas e experimentam a euforia. E muitas vezes o jovem, porque eu também fui jovem, tá? Cheguei aos 51 essa semana, mas já fui jovem. Não sei como cheguei até aqui, Deus me guardou. Mas enfim, apesar de eu ter sido jovem, eu andei com muitos jovens na minha juventude. E assim como você é mais idoso que eu andou, e você é mais jovem que eu anda também. E assim como eu tive jovens que eu conheci na minha vida, que você conheceu e que você jovem conhece, porque isso não muda, você conhece aqueles que estiveram, que levaram uma vida exatamente atrás dessas coisas, atrás dessa euforia. Coisas loucas que eles fizeram, fazem e farão em busca dessa euforia, que entendem ser uma alegria. Bom, onde é que o pastor quer chegar com isso? Viram que eu já falei aqui de alegria, euforia, inibição e ainda não cheguei na moderação, ainda vou chegar lá. Vocês viram que eu falei em inibição, mas a inibição, eu disse para vocês o seguinte, não se deve confundir o sujeito tímido com o sujeito inibido, porque inibição não é timidez. Falei ou não falei? Mas eu falei de inibição como amarras morais. Prestou atenção nesse termo? A inibição são as amarras morais. É o que nos amarra, o que nos segura. E muitas vezes a pessoa que vai atrás do álcool, ela vai exatamente atrás do álcool para soltar essas amarras morais, para dizer, estou mais soltinho. O rapaz, por exemplo, eu vi muitos rapazes no meu tempo de jovem, não queria ir para a balada, queria ir chegar em alguém, conversar com alguma moça, mas não ia careta, não ia puro. Primeiro precisava beber alguma coisa para que daquela bebida viesse um descontrole da inibição. Os irmãos veem isso, os irmãos conhecem isso. E a partir dali entra a porta do alcoolismo, porque ele vai se acostumando a ser cada vez menos ele mesmo, porque ele é chato, porque ele não sabe falar, e ele bêbado é outra coisa, ele é desenrolado, ele é papo bom, ele é gente boa, e muitos vão por esse caminho. As amarras morais são afrouxadas, a inibição, aquilo que era para ser inibido, é desconectado pelo álcool, pelas substâncias entorpecentes. Então tratam-se de duas coisas diferentes. Timidez é uma coisa e inibição é outra coisa. Sabe por quê? Timidez vem do latim timeo, que é medo. Então o tímido, ele não é alguém inibido, ele é medroso, ele tem medo de se expor ao julgamento dos outros, de expor quem ele é e ser mal recebido. Timidez é medo. Inibição não. Inibição vem de outra palavra também do latim, inibere.
E sabe o que significa inibição no latim? Significa literalmente remar para trás. Olha que coisa. O inibido, ele rema para trás, para não passar do limite. Percebeu como a inibição funciona e não tem nada a ver com a timidez? Ainda vou chegar na moderação, calma. Então, outras traduções para inibição seriam proibir, restringir e até atrapalhar, mas atrapalhar no sentido de segurar. Pensa num cachorro bravo, preso por uma coleira. Ele está louco, babando de ódio para pegar o carteiro. Mas o que inibe a ação do cachorro? A coleira. A inibição é a coleira da segurança, que não permite que se ultrapasse certa divisa. Então já entendemos. Alegria, que não é euforia. Já entendemos que timidez não é inibição. E já entendemos que inibição é uma coisa boa, porque nos mantém dentro de limites. Eu, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou emagrecendo. Estou nessa luta aí há 3 meses. De 117 quilos, cheguei a 101,5. Dentre as coisas que eu estou fazendo, tem dieta? Tem dieta. Tem exercício? Puxa, tem muito exercício. Mas tem remédio também. E dentre os remédios tem um remedinho, e adivinha o nome dele? Inibidor de apetite. Porque ele está inibindo o exagero da fome. Ele está me dando um auxílio, inibindo algo que de outra forma poderia me prejudicar. Percebe? Inibição é segurança. Inibição nos refreia de ir além. Inibição são amarras morais. E a palavra de Deus, quantas vezes, se você pegar o livro de Provérbios, Provérbios vai te ensinar a ser inibido. Ele vai dizer: filho meu, atenta às palavras de sabedoria do teu pai e da tua mãe, usa como coroa, não passa os limites que os antigos colocaram. Essa semana eu estava conversando lá no clube, com um rapaz lá que é o dono do bar, do clube, onde eu nado. E ele falou ele estava falando para mim sobre o filho dele, eu estava falando sobre a Helena. E ele falou assim: meu filho dele tem 20 e poucos anos, disse assim: meu filho é medroso. Eu fiz ele medroso. Por uma questão de segurança. Não é que o filho dele seja medroso, é que o filho dele tem limite. Ele sabe que o filho dele tem limites que o pai botou para a segurança dele. Ele disse outro dia, esse medo que eu coloquei no meu filho se pagou. Ele estava saindo com a namoradinha, foi assaltado, levaram o telefone dele. E eu sempre falei para ele: se for assaltado, entrega. Dá tudo, sai do carro, entrega o celular, entrega o que tiver e fique tranquilo. Depois papai chega e repõe o celular para você, a gente vê como ficam as coisas. Olha a inteligência emocional desse pai. Eu penso que todo pai cria o filho dentro de limites, eu espero assim, né? Justamente para que eles tenham segurança na sua vida. Inibição é o nome disso. Inibição é segurança. Mas então o que tem a ver timidez com segurança, com inibição? É simples. O tímido é medroso. E é o medo que inibe ele. Mas ele não é inibido, ele é medroso, ele é outra coisa. Percebe? Nós vamos ficar com a inibição. Como vimos, a inibição, então, ela é saudável, ela nos coloca dentro de um cerco de segurança. Não sei se os irmãos viram, fiquei muito triste que eu li semana passada um caso de uma igreja que nem era batista, era de outra denominação, que foram fazer batismos num rio.
Depois dos batismos feitos, alguns adolescentes resolveram: pastor, podemos nadar no rio um pouquinho? Podem, fiquem aí e tal. E aí uma das meninas se perdeu na natação, o pastor ainda entrou na água, foi atrás dela e morreram os dois, afogados, a menina e o pastor. E aí eu me lembro de tantos lugares que eu já fui nadar, inclusive no Rio São Francisco, em que é um negócio assim, no cânion do São Francisco, é um cânion enorme, um negócio cheio de água assim, uma verdadeira piscina natural. Mas onde é que a gente pode mergulhar no Rio São Francisco? Dentro de um quadrado cercado por boias e com corda. Um lugar onde provavelmente eles escolheram porque ali não tem corrente e porque tem as cordas, tem um salva-vida, tem os barcos à volta, está todo mundo ali de olho. É um lugar tão seguro quanto possa ser. Eu estou ali inibido de sair daquela fronteira sob o risco de eu mesmo sofrer as consequências. Vejam o que aconteceu com o ator Domingos Montanhê no mesmo Rio São Francisco. Percebem como inibição é segurança? Quando crianças, todos somos ensinados, somos inibidos nos nossos desejos e vontades. Educar é inibir. Nós somos inibidos, somos ensinados a não pegar o que é nosso, a não maltratar ninguém, a não sermos egoístas, emprestarmos os brinquedos, respeitar os mais velhos, a obedecer, a não mentir, etc, 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 etc. Tudo isso são amarras, tudo isso são limites que são colocados em nós, porque de outra forma não os conheceríamos e passaríamos por cima uns dos outros. Nem em sociedade poderíamos viver. Aliás, se levarmos a sério a questão da educação que vem de casa, e num caso ideal de uma educação boa, seria de se imaginar que se todos vivêssemos a educação que trouxemos de casa, não haveria crime. Porque afinal, toda mãe, todo pai ensina ao filho: não pega o que não é teu. Portanto, não haveria roubo, não haveria furto. É verdade ou não é? Não haveria homicídio, porque todo mundo saberia que matar é errado. Portanto, a coisa já começa na educação, na inibição. Os que se desinibem, que vão além das fronteiras, são os que cometem os crimes. Sabem que aquelas fronteiras estão ali, porque foram ensinados dentro de casa, mas ultrapassam essas fronteiras. E não raro, o irmão pode observar, que o bandido, principalmente esse que vai com a arma na mão, o assaltante, quando vai assaltar, ele geralmente não está puro. Geralmente ele está sob o uso de alguma coisa, justamente para quebrar qualquer inibição, para ele ir além e ele matar se necessário for. O desinibido está colocando em risco todos nós. Inibição é segurança. Inibição é saúde. Vejam o caso que eu falei para vocês, estou tomando um inibidor de apetite. Quando você tem uma dor de cabeça, qual o tipo de remédio que você toma? Um analgésico. O que é um analgésico? É um inibidor do sentido de dor. Ele está inibindo a dor. Muitas vezes os médicos nem gostam, né? Dizem que está mascarando a dor, porque está inibindo aquela dor. Agora que já entendemos então os conceitos aqui de alegria e de inibição, e que alegria é uma coisa muito boa, mas ela não é euforia, e que entendemos que inibição é uma coisa boa, inibição é segurança, e que alegria e inibição não são coisas contrárias necessariamente. Esse é o principal ponto. Alegria e inibição não andam separadas, elas podem andar juntas.
Eu fiquei muito alegre de poder nadar no Rio São Francisco, inibido pelas cordinhas lá que me deram segurança. Estou aqui para contar a história. Percebe? A alegria funciona dentro da inibição e vice-versa. Então agora nós podemos trabalhar com o nosso texto, que nos instrui a viver uma vida alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Podemos e devemos e temos a obrigação de viver uma vida alegre no Senhor. Mas é uma vida que também vai ser moderada. E moderação, para viver uma vida que é moderada, você precisa inibir, disciplinar coisas na sua vida, porque senão você não pode se chamar de moderado se você não tem limites, se você não inibe certos aspectos. Eu espero não estar sendo hoje muito professoral, espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Aqui na minha Bíblia, por isso que eu quis usar a revista atualizada, a palavra que ele diz é moderação, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas a palavra grega, que ela traduz como moderação, é epieikes. Ela poderia ser traduzida como moderação? Sim, mas também como alguém manso, brando, gentil e até paciente. Lembra como é que eu comecei, como é que eu falei que começou a história? Começou com uma discussão, com uma dissensão entre a irmã Evódia e a irmã Sintique. E ele está trazendo a conversa agora para a moderação. Vamos moderar, vamos organizar, vamos acalmar os ânimos. Seja a vossa moderação, brandura, gentileza, paciência, conhecida de todos os homens. E por que eu estou usando essa versão? Porque ela traz a melhor tradução no meu entendimento. Até a Corrigida Fiel traz assim: seja a vossa equidade. Equidade tem nada a ver com moderação. Equidade é isso aqui, ó. É uma balança igual. Sabe a balança da feira? Quando você bota 1 quilo aqui, aí você bota 1 quilo de tomate, está lá. Isso é equidade. Isso é tornar igual, mas não é isso que está aqui. Aqui está dizendo mesmo de moderação. E a vida cristã, a ideia da moderação aqui, que Paulo está falando, é de uma pessoa que inibe, olha a inibição aí, você inibe de forma voluntária e consciente seus impulsos. Tinha briga. Brigar é fácil, aliás, o povo já fala, que para brigar é só começar. E aí começa. Aquela briga, o negócio vai crescendo, toma uma proporção e só Deus sabe onde isso vai parar. Mas para parar uma briga, aí realmente precisa ter moderação. A ideia de moderação é de uma pessoa que inibe de forma voluntária e consciente seus impulsos. Que impulsos? Na hora da raiva, na hora da briga, fala a verdade. O impulso às vezes é de agarrar no pescoço, é de dar um chute na canela, é de arrancar os cabelos. Gente muito boa caiu nessa, teve gente na Bíblia que caiu nessa. Você pegar o último capítulo, capítulo 10 lá do livro de Neemias, Neemias estava furioso, estava querendo matar. E ele diz que o Senhor, que o Deus do céu me julgue, porque eu peguei e arranquei os cabelos da cabeça e da barba de alguns daqueles homens. É o impulso. Neemias partiu para dentro. É preciso ter moderação. Conscientemente refrear, inibir esses impulsos de agredir, de matar e até de responder mal. Primeiro impulso é o impulso de responder mal. Às vezes a gente está quieto, vem alguém, mexe com você, mas Satanás sopra certinho no teu ouvido, aquela resposta que você fica, ai meu pai, é agora. O negócio já entra saindo. Pá! Pronto. Está feita a briga.
É só lá em casa que é assim ou na casa de vocês também? Ah, bom, que susto. Estava preocupado, Letícia. Achei que era só lá com a gente. Porque as coisas são desse jeito. E se a gente deixar escalar, ela vai escalar e vai tomar proporções estratosféricas. Para voltar depois, só Jesus na causa. Precisamos segurar, inibir esses impulsos. Aliás, Tiago fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 3, se você quiser aprender sobre responder bem ou responder mal, leia na sua casa depois o capítulo 3 da carta de Tiago, que ele vai falar sobre a língua. Ele diz que o homem que segura a língua, ele é forte. O sujeito que consegue segurar a própria língua, ele consegue refrear todo o corpo. Porque é da língua que sai o primeiro problema. Você começa falando, aí daí para frente é só ladeira abaixo. Precisamos inibir esses impulsos para trocar o uso dessas armas, porque veja bem, tudo isso são armas. Porque a discussão, a briga, ela é uma guerra. É uma guerra contida, restrita a poucas pessoas, mas é uma guerra. E numa guerra o que a gente usa são armas. Às vezes as armas são palavras. Às vezes as armas são tapas, são puxões de cabelo, joelhada. Eu não vou além daqui não, enfim, vocês já entenderam. A gente precisa manter isso, e a vida cristã, a Bíblia como um todo, nos instrui a viver uma vida cristã moderada, pautada pela realidade espiritual, porque há uma realidade espiritual. O final aqui do versículo 5 nos fala dessa realidade espiritual, porque o versículo 5 diz o quê? Bota na tela, irmã, para todo mundo ler, olha lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ponto. Parou aí o versículo? Ele trata da realidade espiritual. Perto está o Senhor. Ele está dizendo aqui duas coisas ao mesmo tempo. Deus está vendo e Jesus está voltando. Tira os olhos da briga. Coloca os olhos no Senhor. Isso está agradando ao Senhor, essa nossa discussão, briga? Não. Então seja conhecida de todos os homens a vossa moderação, porque perto está o Senhor. E fica bem claro, quando ele diz de todos os homens, o que quer dizer isso? Mau testemunho. Porque o crente brigando com o outro dentro da mesma igreja, fazendo fofoca, entregando o outro, dizendo que aquele está na igreja, mas não presta, que o outro está na igreja, mas é um falso crente, ele não vai levar aquilo no coração, ficar guardado não, ele vai entregar isso lá no trabalho dele, para o ímpio. Ele vai entregar isso lá no vizinho dele, vai falar até para o caixa do supermercado, o trocador do ônibus. Ah, você é crente? Eu sou. Eu não queria ser crente igual a certas pessoas da minha igreja, não. Ali está sendo conhecida a falta de moderação por todos os homens. Porque o sujeito está falando, e olha, quem fala de mim, fala de você. Quem fala de você para mim, fala de mim para você. Quantos estão entendendo? Não dá trela, não. Não permitamos que isso aconteça. Vamos moderar. Moderar a nossa boca, moderar nossas ações, mas modera os ouvidos também. O irmão começou a falar do outro. Olha, fiquei sabendo que aquele irmão assim, fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. Você já orou pelo irmão? Já falou? Falou com ele? Falou com os envolvidos? Ou está só batendo aqui para mim? Corta. Vida de moderação. Perto está o Senhor. Então, peraí, temos um Senhor. Sim, somos uma igreja. Sim, temos um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. E a palavra nos instrui a viver no Espírito, não satisfazendo as concupiscências, os desejos da carne. Aliás, se você pegar outro dever de casa, leva lá para a tua casa para você estudar Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas você vai encontrar dois paralelos, escritos pelo mesmo Paulo. Primeiro ele vai tratar das obras da carne. Adivinha onde está o desentendimento,
Aliás, espera aí, paralelo é o seguinte: as primeiras obras da carne e depois o fruto do Espírito. Em qual dessas colunas, as obras da carne ou o fruto do Espírito, você acha que está o desentendimento, a gritaria, a zombaria, a brigalhada? Está no fruto do Espírito ou está nas obras da carne? Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. As obras da carne já são manifestas, diz lá Gálatas 5, e são, ele faz a lista. E a lista não termina, é uma lista exemplificativa e não exaustiva. Ela termina dizendo assim: e coisas semelhantes a estas. Vai vendo. Mas o fruto do Espírito, mais. Sabe o que é esse mais aí? Não é soma, não. Esse mais é sem i. Esse mais é conjunção adversativa. Ou seja, o que vier depois do mais é para desdizer tudo que veio antes do mais. Então, a brigalhada, a discussão, aquela coisa toda, tudo aquilo que está ali nas obras da carne e coisas semelhantes a essa, tudo isso são obras da carne. Mas, ou seja, há uma diferença. Há uma diferença frontal, uma diferença abissal, quando se fala de fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é tudo ao contrário. É amor, gozo, verdadeira alegria profunda, paz, e não briga, não discussão, não treta. Longanimidade é um longo ânimo, é uma paciência longa. Bondade, benignidade, e por aí vai. Os irmãos estão entendendo a diferença? Olha que coisa. Temos um Senhor e temos que andar conforme o Senhor. O Senhor nos deu o seu Espírito e temos que viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne, não andaremos de acordo com as obras da carne, mas de acordo com a obra do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito se manifesta. O texto começa. Aliás, deixa eu até continuar um pedacinho aqui. Temos um Senhor e a palavra nos instrui a viver no Espírito, não satisfazendo as concupiscências da carne. Somos a todo momento instados a inibir, de forma voluntária e consciente, os instintos carnais, pelo Espírito. Permitir que o Espírito trabalhe em nós de forma a inibir as obras da carne. Paulo vai falar da sua própria luta pessoal contra o mal, em Romanos, no capítulo 7, que eu vivo citando aqui. O bem que eu não quero fazer, esse eu não consigo, já o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque era a luta da carne contra o Espírito. Você quer saber se você é um homem de Deus, um homem convertido, uma mulher convertida ao Senhor? Essa luta está em você. Porque se você estiver completamente entregue, isso aí mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, crente Gabriela, é porque você frequenta a igreja, mas o Espírito não está em você. Há uma briga constante entre a carne e o Espírito. E eu digo a vocês, vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu tenho para mim que todo pastor honesto que sobe ao púlpito para pregar a palavra de Deus, ele é um sofredor. Porque a palavra corta primeiro na gente. O que tu acha que eu sou fácil? Pergunta para a Letícia. Não pergunta não. Também não sou fácil. Também sou outro. Também enfrento a mesma luta. Também sou a antítese de mim mesmo e muitas vezes o mal que eu não quero fazer eu faço. E às vezes a minha filha vê e fala assim: mas papai, você não devia fazer isso. Você está certo. Essa é a palavra que eu falo, não é?
essa é a palavra que você conhece, que eu mesmo te ensinei. Tá bom, você está certo. Colabora com o papai, ora pelo papai. Meu irmão, se o sujeito chega aqui e diz que é super-homem, que está voando, está lá, já tinha que ser arrebatado. Tinha que ser arrebatado, não tinha mais que estar fazendo nada aqui nessa terra. Tinha que passar aqui a carruagem de fogo e levar, igual que levou Elias. Mas é isso, é uma luta constante. Nós estamos nessa luta de todo dia inibir as obras da carne. O texto, volta ao começo, começa falando em nos alegrarmos do Senhor, e da mesma forma a Bíblia nos aponta, lá em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Temos um Senhor, Jesus, e Ele mesmo nos deu incontáveis. Jesus é o exemplo máximo de moderação. Como Jesus viveu uma vida cristã moderada. Aliás, ele não viveu a vida cristã, ele viveu a vida do Cristo, porque ele é o próprio, né? Ele viveu uma vida moderada e alegre. Quem viu aquele filme O Nome da Rosa, tem uma frase interessantíssima no Nome da Rosa, em que o Sean Connery chega e vai falar com um outro monge, e o monge todo agressivo, e ele vira para o Sean Connery e diz algo mais ou menos assim: por que você está com esse sorriso na cara? Nosso Senhor jamais sorriu. Aí o Sean Connery olha para ele: mas como é que você pode afirmar que Jesus jamais sorriu? Não, porque ele era varão de dores e ele jamais sorriu. Eu imagino muito pelo contrário, um Jesus sorridente, um Jesus que era capaz de se alegrar com os que se alegram. E Jesus era uma pessoa atraente, é claro que ele sorria, e é claro que o bem que ele fazia com amor. Você acha que Jesus, depois de expulsar 7 demônios de Maria Madalena, será que ele não a recebeu com um sorriso alegre, dizendo: você está liberta, minha filha? Será que Jesus, ao curar a filha endemoniada de uma mulher cirofenícia, você acha que ele falou para ela assim no final da conversa: mulher, vejo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Vai, a tua fé curou a tua filha. Tu acha que foi assim? Mulher! Quase quer dizer, até que enfim, nem em Israel viu uma fé igual a essa. Vai, a tua filha está curada. Vocês acham? Alegria, Jesus viveu uma vida sim de moderação. E como viveu moderado? Mas viveu alegre. Aqui mesmo em Filipenses, vou voltar para o capítulo 2, abre aí, irmã, por favor, bota aí na tela, Filipenses 2, versos 4 a 8, olha o que foi a moderação de Jesus. Eu vou ler na minha e vocês podem ler na tela. Filipenses 2, de 4 a 8, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, o que quer dizer? Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou. O que é isso? Se limitou, inibiu, entregou o seu divino poder, para que o Pai determinasse quando ele pudesse usar. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele mesmo inibiu o seu poder para que o Pai pudesse usá-lo da maneira que o Pai quisesse. Se esvaziou, verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo eterno que estava no princípio, que é o Alfa, o Ômega, princípio e também o fim, e todas as coisas, o Criador e o sustentador de todas as coisas, tomou a forma de servo. Você quer mais inibição e moderação do que isso? Jesus viveu uma vida moderada,
durante os 33 anos que pisou nesta terra. E ele é o nosso exemplo. Por isso eu não aceito certos pregadores que eu vejo por aí e que dizem assim: Deus me usa do jeito que eu sou, porque eu sou sanguíneo e é assim que Deus... É o Senhor. Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está escrito. Moderação. Jesus, moderado. Querem ver mais uma prova da moderação de Jesus? Por favor, irmã, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 2. Olha o que vai falar sobre Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual... Olha a alegria aparecendo aí. E a moderação. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, moderou-se, inibiu-se dos seus divinos poderes, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Moderou-se em troca de uma alegria eterna. Nós somos conclamados a viver uma vida de moderação, mas só vamos conseguir viver essa vida de verdade se diante dos nossos olhos estiver o prêmio da soberana vocação. Se diante dos nossos olhos estiver, eu estou sofrendo na carne, eu estou apanhando, como diz Paulo, por dentro temores. Tinha temores por dentro, por fora muita luta, mas o alvo estava lá. Se você não tiver os olhos no alvo, você não vai experimentar a verdadeira alegria. Jesus, em troca da alegria que estava proposta, viveu uma vida moderada na terra, como servo dos homens. Que coisa maravilhosa. Jesus viveu dessa forma, para alcançar a alegria que lhe estava proposta, tendo uma meta, e nós temos que ter a nossa meta também. Sabe qual é a nossa meta? É Ele. A nossa meta é andar como Ele andou, é viver como Ele viveu, é sermos parecidos com Ele. Afinal, a palavra cristão significa pequenos cristos, cópias. Então, se a princípio pode parecer difícil exercitar a moderação sem conflito com a alegria, porque a pessoa fica, você está aí. Tinha uma música, né? Lá quando eu era criança, quando eu era garoto, tinha uma música, um grupo muito famoso, Menudo. E qual era a música? Qual era a famosa música do Menudo? Não se reprima. Não se reprima, não se reprima, repetia, né? Enquanto a Bíblia diz exatamente o contrário, se modere, se coloque dentro de uma forma, da forma do varão perfeito. É o mundo clamando justamente ao contrário, o mundo clamando pelas obras da carne e o Espírito lutando conosco e nos ajudando a chegar lá. A princípio, então, pode parecer difícil exercitar a moderação sem conflito com a alegria, mas concluímos que há um caminho, porque não se tratam de conceitos opostos, mas complementares. Até o Renato Russo acertou essa, quando ele coloca lá na letra da música Há Tempos, ele diz lá, disciplina é liberdade. E como é? E como é? Se eu me disciplino a não beber, eu sou livre do alcoolismo. Se eu me disciplino a não consumir drogas, eu tenho uma vida tranquila.
Se eu me disciplino a não fumar, eu evito o câncer de pulmão. Se eu me disciplino a me alimentar, eu não fico obeso. Olha aí como disciplina é liberdade. Está certo, Renato Russo, se bem que essa é uma frase que ele tirou de um filósofo, eu não me lembro agora se foi do próprio Nietzsche, mas depois eu posso pesquisar e ver para os irmãos. Mas entenda, alegria e moderação andam juntos. São conceitos complementares. Exercitamos o autocontrole, o domínio próprio. Aliás, dentre o fruto do Espírito, lá no fruto do Espírito tem lá o último deles, domínio próprio. É fruto do Espírito. Temos que exercitar o autocontrole, o domínio próprio, inibindo conscientemente as obras da carne e nos entregando dia a dia ao Senhor, morrendo para nós mesmos, morrendo para o mundo, morrendo para a carne. Cantamos na semana passada: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Não sei se vocês sabem, mas isso é literalmente um versículo bíblico, que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 11. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa caminhada é difícil. É difícil. Tudo chama ao contrário. A tua carne deseja o contrário. O mundo te vende a facilidade para o contrário. Mas é nessa caminhada que vamos perdendo a vida carnal para achar a vida eterna, a vida espiritual e eterna. É nela que vamos deixando o jugo pesado e doloroso do pecado e nos apropriando do jugo suave e do fardo leve do Senhor. É nela que vamos crescendo até compreendemos que estamos vivendo o que a princípio parecia muito doloroso, mas que agora, depois de experientes, percebemos que é uma leve e momentânea tribulação, que há de redundar num grande peso de glória que não dá para comparar. Peso de glória muito excelente. E a cada dia nosso coração vai se alegrando mais nas coisas de Deus e menos nas coisas do mundo. E desejando mais as coisas do alto e menos as coisas do mundo. E desejando estar com o Senhor, porque o nosso alvo é Ele, é estar com Ele. Que Deus nos abençoe. Nessa manhã nós saímos daqui com essas palavras em mente. A gravação eu vou botar no YouTube, você pode rever essa mensagem, pode passar para alguém, pode rever pausadamente, porque eu sei que eu falei bastante hoje, mas a palavra quando flui, não tem jeito. Eu gosto de pregar rápido, mas hoje Deus está falando. Que o Senhor abençoe a sua igreja, nós saibamos viver uma vida de moderação e experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi pregada, tu sabes todas as coisas, tu conheces os corações, o teu Espírito está aqui entre nós. Que teu Espírito faça aquilo que eu não posso fazer, porque o que eu podia, eu fiz. Eu alertei, eu falei, eu ensinei, eu exortei, eu apliquei ao meu próprio coração. Que cada um aplique ao seu coração e que teu Espírito faça frutificar a semente pregada nessa manhã em cada um de nós, começando em mim, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.